que as pessoas se tornam ateus? Existem muitas razões pelas quais as pessoas param de acreditar que existe um Deus. Mas uma razão que se destaca para muitas pessoas é o problema de tanto sofrimento. O ateu Andrea Weinberger explica que há tanto mal no mundo que, se houvesse um Deus bom, ele interviria. Mas como Deus permite uma quantidade tão incrível de mal em seu mundo? Então, de acordo com Andrea, ele não deve existir. Seguem as palavras de Andrea, que fala: onde estava o Criador inteligente do universo quando 1,5 milhões de crianças foram transformadas em fumaça por zelosos nazistas? Onde estava o ser onipotente, onisciente e totalmente bom, cuja própria essência é radicalmente oposta ao mal, enquanto milhões de crianças morreram de fome por Stalin, tiveram seus membros decepados com facões em Ruanda, foram transformadas e amputadas pelo comércio de diamantes em Serra Leoa e trabalhou até a morte, mesmo agora pelo tráfico de crianças escravas que, segundo as estimativas conservadoras, escraviza 250 milhões de crianças em todo o mundo. Sem a justiça divina, todo este sofrimento é gratuito. Como então pode-se acreditar em um Deus totalmente bom e todo-poderoso? Existe? Uau! Esse é um grande mal que as pessoas fazem umas às outras. E é difícil ver tanto sofrimento sem doer por dentro. E às vezes, mesmo na Bíblia, pessoas fiéis viam o mal e perguntavam a Deus por que ele não fez algo ao respeito. Como o Salmo 6,3 diz: minha alma está em profunda angústia. Até quando, Senhor? Até quando? Agora, uma coisa é clamar a Deus em dor e confusão. Outra é tentar pensar exatamente no que estamos pedindo a Deus para fazer. Se estamos pedindo a Deus para fazer algo sobre todo o mal que as pessoas fazem umas às outras, exatamente de que maneira estamos pedindo a Ele para intervir. Parece haver 3 possibilidades de como Deus poderia se livrar do mal que as pessoas fazem umas às outras. Primeiro, Deus poderia simplesmente se livrar de todo o mal humano, sem mais mentiras, nem mais roubos, sem mais abusos. Obviamente, eliminar todo o mal também eliminaria nossa capacidade de fazer escolhas morais significativas. Livrar-se de possibilidade do mal humano, meio que elimina a própria humanidade. Nos tornaríamos uma espécie diferente, menos humana, mas essa seria uma maneira de se livrar do mal humano. Em segundo lugar, Deus poderia se livrar dos piores tipos de maldade humana, por exemplo, assassinato em massa. Como o ateu Richard Carrier coloca, quando um atirador começa a atirar, uma pessoa amorosa com poderes divinos poderia simplesmente transformar suas balas em pipoca, assim que saíssem da arma. Ao intervir, Deus poderia pelo menos se livrar das instâncias mais devastadoras do mal. Terceiro, Deus poderia lutar contra o mal internamente. Em outras palavras, Deus poderia combater o mal humano, transformando o coração humano. Agora, pense no nosso amigo ateu que pensa que Deus deveria fazer mais para impedir o mal humano. Qual dessas 3 opções nosso amigo está pedindo? Agora, pense no nosso amigo ateu que pensa que Deus deveria fazer mais para impedir o mal humano. Qual dessas 3 opções nosso amigo está pedindo a Deus para fazer? Não é a terceira opção, porque é exatamente isso que Deus já está fazendo. O ateu não está pedindo a Deus que combata o mal humano transformando o coração humano. Por que não? Bem, porque isso é o que Deus diz na Bíblia, está constantemente fazendo. Em vez disso, o ateu está exigindo que Deus elimine todo o mal, ou, pelo menos, elimine as piores formas de mal. Afinal, o ateu se preocupa profundamente com que o mal, ou pelo menos as piores formas de mal, sejam apagadas. E como Deus não faz isso? Então o ateu se sente justificado ao concluir que Deus não existe. O mal é um grande problema para o ateu. Agora, é aqui que as coisas ficam fascinantes. O ateu diz que quer que Deus faça algo radical para tirar o mal. Parece que o ateu estaria disposto até mesmo em ir sem a liberdade humana e até mesmo acabar com a natureza humana para que o mal fosse abolido. E, no entanto, posso apontar citações após citações que os ateus estão zangados com Deus por tentar consertar o mal até mesmo no nível do coração. Ateus zangados com um Deus que nos diz para nos submetermos a Ele
raiva contra um Deus que nos dá ordens para seguir, raiva contra um Deus que nos encoraja a ter fé nele. É muita raiva de um Deus que, na Bíblia, quando o mal estava realmente fora do controle, enviaria julgamento para punir o mal. Mas esses ateus não percebem que essas coisas pelas quais eles estão zangados com Deus são exatamente as coisas que Deus faz para combater o mal? Submeter-se a Deus, obedecer a seus mandamentos, colocar nossa fé nele e temer a Deus que julga e pune o mal, todas essas são maneiras muito eficazes de Deus combater o mal humano, transformando o coração humano. É muito claro que, mesmo que os ateus se preocupem em resolver o problema do mal, eles também tendem a se importar muito com a liberdade humana. Eles podem querer se livrar muito do mal do mundo, mas também querer ficar livres. O que é realmente fascinante, porque essas duas coisas são exatamente o que importa ao Deus da Bíblia, Deus claramente se preocupa em resolver o problema da maldade humana, mas também se preocupa em nos dar liberdade. Se Deus se preocupa exatamente com as mesmas coisas que o ateu se preocupa, então talvez nosso amigo ateu deva considerar dar uma outra olhada em Deus. Lisa Silva com K-Paul and Concat Mission.